Bom dia, bom dia, bom dia. Esse aqui é o perfil do Círculo da Imagem. Eu estou aqui buscando uma ferramenta que eu acho que eu consegui encontrar. Tudo isso é muito novo para mim e eu estou me adaptando ainda. Pronto. Eu estou me adaptando aqui a algumas coisas e acho que vai ser repleto de muitas. Salve, salve, Wako. Salve, Yuri. Eu estou agora tentando colocar o título aqui, mas eu não lembro como é que era. Como é que era que a gente postava aqui? A Luana falou isso no último. Acho que era isso. E daí a gente podia fazer uma coisa com isso, que eu não lembro o que, que é. Então, eu ainda não aprendi a colocar esse título aqui para todo mundo. E aí, aproveitando aqui para dar um oi para vocês. A gente está esperando a Sanzia chegar e fazer a conexão. Como sempre, pontualmente no nosso horário previsto e esquisito de minutos, a gente continua aqui, pelo menos começando esse nosso encontro. Uma coisa que está sendo muito interessante é essa descoberta de como funciona e como a gente deve proceder aqui nessas lives. Para mim é muito novo esses recursos. Não sabia nem que a gente podia ter esse bate-papo junto um com o outro. Imagino que muitos também ainda estejam descobrindo essas ferramentas. A gente entra numa live e de repente tem a opção de como participar, né? De como compartilhar da conversa, de como ser convidado, enfim. E aí a gente clica lá e aparece a possibilidade de a gente conversar um com o outro. Estou esperando aqui a Sanzia dar o ok para essa forma da gente compartilhar uma conversa. Essa live hoje a gente deve trabalhar uma coisa um pouquinho mais enxuta de como foi a nossa primeira. E aí, Waco, adorei, cara, a primeira brincadeira da gente aqui, desse momento descontraído no meio desse espaço confinado da gente. Achei muito legal e espero que tenha sido divertido para todo mundo. E pronto, aqui, ó, peraí. Obrigado da Sanzia. E queria agradecer demais essa dinâmica de vocês estarem escutando, vendo e participando. Chegou, Sanzia! Oi, Bom dia, bom dia. Tudo bom bem? dia, tudo bom? Estou aqui fazendo as introduções, porque esse mundo da live é muito novo para mim e eu ainda não consegui entender como é que coloca um título, como é que faz as Quer que eu coisas ficarem. saia? Não, 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 de forma Não? alguma. Você veio para ficar, agora não saímos mais. Já me vesti aqui num figurino agradável, já fiz né, ajeitei aqui para a gente começar a prosa. Eu E aí eu também estou ajeitadinha aqui. estava falando para o pessoal só que foi muito legal esse primeiro encontro e essa proposta da gente criar esses encontros, né? E dessa vez a gente tenta fazer uma coisa que a gente possa permitir algumas perguntas também de quem estiver ouvindo, esteja interessado em participar. E aí eu não consegui colocar o título do que a gente vai falar aqui, porque é um recurso que eu ainda não entendi como funciona, mas a ideia da gente, principalmente, é falar sobre os entes, né? Um projeto que envolveu a coisa dos guardiões, e essa relação que a imagem tem com o tempo, né? A gente já vem conversando já faz um tempo, eu e você, Sanzia, então todo mundo que está aí acompanhando provavelmente vai ter acesso a essa gravação que fica 24 horas, né? Depois ela some, e provavelmente outras pessoas vão poder escutar um pouquinho mais isso. E aí, eu imagino que para a gente discutir tempo e imagem hoje, com tudo que a gente tem como cenário, seja uma mão na roda, né? Assim, tem que ter bastante caldo para manga para a gente trabalhar e pensar. E aí, só fazer uma rápida apresentação.
de repente, fala um pouquinho quem você é para o pessoal, porque eu acho que aqui a gente vai estar na rede para, sei lá, quantas pessoas poderem ver. Muitas pessoas talvez te conheçam, outras tantas não. Então, dá um oizinho aí para a galera. E aí eu falo um pouquinho sobre o projeto e a gente já solta para a prosa. Vamos tentar ver se a gente fica nos 30 minutos de conversa, porque a empolgação é grande. E vamos que vamos. Bom, então, eu sou Sanzi, eu trabalho com artes visuais há um tempo. Oi, Márcio. Márcio está aí, olha, Márcio Arum, que coisa linda. Então, eu organizo exposições, escrevo um pouco sobre os artistas, participo de comissões, participei um tempo da fundação estive na Fundação Fundação Capitania das Artes. Eu estou nesse circuito aqui, atuo no Rio Grande do Norte, basicamente, assim, fundamentalmente. É isso. Legal. Na verdade, a gente está aqui em Natal, né? Eu e você. Sim. Eu, essas lives elas estão permitindo que a gente consiga ter um oi compartilhado com muito mais outros lugares, né? Mas é divertido a gente também entender em algum momento como é que isso vai se reverberando para os outros, né? Que, enfim, enquanto puderem escutar o português, está chegando lá com a internet, né? E aí, falando um pouquinho mais do projeto, eu queria, assim, principalmente deixar aqui um grande possível abraço virtual para você. Lhe agradecer imensamente de ter topado entrar nessa doideira que é um trabalho artístico onde nós moramos, onde nós vivemos, com, enfim, coragem de brincar junto com isso também. E você foi uma das primeiras pessoas a levantar a mão e falar: eu quero ser guardião de uma imagem, que é uma proposição desse projeto Entes, né? Só para decifrar um pouquinho essa coisa para todo mundo, são fotos de vaqueiros, os quais eu coloquei em um perfil específico chamado Entes. Chamei a cidade de Natal para serem guardiões dessas imagens e não falei muito sobre isso na hora, né? Expliquei só que seriam guardiões e, enfim, quem tivesse disponível levantar a mão. E você foi, acho que em minutos, a primeira pessoa a levantar a mão. Então, a tua empolgação me deixou muito mais forte com essa loucura, muito mais firme com esse caminhar, né? Me fez acreditar um pouquinho mais nesse nosso mundo. E aí eu prontamente tentei correr para colar essa imagem. Essa imagem ficou então colada no seu espaço, no seu território, no seu carinho. E a ideia foi pensar em como é que essa imagem se transforma ao longo de 2019. Então, depois que a gente começou essa relação, logicamente, criam-se várias outras em virtude disso, né? Mas eu queria principalmente deixar esse agradecimento, já falando um pouquinho sobre o projeto, para a gente entrar primeiro nessa chegada do tempo e da imagem, né? Nessas outras reflexões. Então fica aqui muitíssimo obrigado para todo mundo também saber o quão importante é a gente estar junto nessa hora. E vamos começar a pensar. Vamos começar, diz um pouco da sua experiência de como foi isso. E aí a gente vai, acho que, traçando isso de forma mais leve e tranquila. Então, então, quando eu vi essa tua proposta lá, né, de ser guardião de imagem, eu achei muito bacana, porque você estava fazendo uma convocatória, e era uma convocatória aberta, né, no Instagram. Eu achei muito bacana, porque eu imaginei que essa proposta ia criar uma rede aqui em Natal, não é? E que essa ideia de ser guardião da imagem é uma ideia, é uma proposição assim um tanto, tem uma força, né? Porque eu imaginei seria guardiã dessa imagem que você estava propondo, mas aí estava também outras proposições, tinha uma proposição, uma coisa mais profunda, uma conexão maior com as artes visuais mesmo, e as pessoas que estariam se dispondo a ser guardiã provavelmente seriam pessoas que têm uma conexão com essas linguagens.
e que ia ser muito bacana essa rede, mesmo que essa rede ela ia se constituir muito como que era você o ativador desses pontos de conexão, não é mesmo? Mas mesmo assim, algo ia acontecer ali. Eu vi assim, eu acho que aqui tem uma coisa que pode acontecer, aqui pode acontecer uma coisa legal nesse guardião, nessa convocatória, porque poderia ser qualquer pessoa que poderia ser um guardião. E aí eu pensei onde colocar essa imagem, né? Era uma imagem grande, de grande formato, né? E eu pensei onde colocar essa imagem e pensei de colocar no muro da minha casa, né? Porque eram imagens de adolescentes, de jovens vaqueiros, e eu pensei de colocar na minha casa, porque eu moro na Vila de Ponta Negra, que é um bairro periférico, e na frente à minha casa passam muitos jovens, muitos adolescentes que estão buscando alguma coisa na vida, que estão envolvidos, que estão com 200 mil perguntas na cabeça. E que essas famílias que moram aqui, elas também têm uma relação bem forte ainda com o interior, com esse sertão, com essa tradição. Então, quando você trouxe essa imagem que eu vi, aí eu vi umas outras coisas na imagem, né, que era um fundo preto, negro, e esse menino, essa imagem desse jovem adolescente, ele aparece como uma fantasmagoria que está emergindo desse fundo preto, né? E daí eu fiquei imaginando, olha que coisa. Então, como as imagens do nosso inconsciente, né, que é um estômago sem fundo inconsciente, e que as imagens elas surgem na nossa cabeça, elas vão se configurando a partir das nossas referências, dos nossos repertórios, do que nos toca, do que nos sensibiliza naquele momento, da maneira como aquilo se sensibiliza a nós, o nosso ser. E aí, assim, faltou-me um pouco de tempo, mas eu queria ter observado mais, ter estado mais presente nesses meninos que passavam aí, né? E no início eu consegui fazer um pouco isso, e foi legal porque eu vi que eles paravam para ver, né? Era uma coisa assim meio... E eu tenho uma netinha que ela morria de medo dessa imagem. Ela morria de medo, acho que era esse negro que ela tem, que ela possui, né? Porque e esse menino, a afeição dessa imagem, ele simplesmente chega, ele não está rindo, ele não está chorando, ele chega, é como que não, talvez ele tenha perguntas, né? Ele tenha perguntas, ele esteja perguntando, mas ele não tem uma resposta, uma posição, um posicionamento, ele está ali. Então, aí eu pensei de deixar essa imagem mesmo, que ela fosse corroída completamente pelo tempo. Ainda hoje está o resto, ainda tem resquício dela no muro, e eu acho que ela só vai sair totalmente quando eu pintar esse muro, que ele está precisando fazer, isso eu vou fazer, reformar e tudo mais. Mas o processo de desgaste dessa imagem foi muito legal, porque geralmente as pessoas aqui, elas pegam as coisas que você bota em algum lugar, elas rasgam. E essa imagem, não, ela ficava um pedaço enorme, o vento balançando, às vezes me dava vontade de ir lá e arrancar, mas eu não fazia isso, porque eu queria que outra pessoa fizesse isso. Mas ela mesma ia se desgastando, o tempo ia corroendo ela, assim como as nossas imagens interiores, assim como as nossas memórias. Elas vão se corroendo, elas vão se perdendo, e a gente só formata quando a memória interessa a gente acrescenta alguma coisa, né? Na verdade é isso, da memória a gente inventa um pouco da memória a partir das nossas vivências afetivas, das relações que a gente estabelece com aquele acontecimento que existiu, né? Então isso foi muito legal, de ver essa imagem se desgastando, se desbotando, né? Foi bem bacana. Ah, legal, legal, legal. Bom, tô vendo aqui algumas pessoas chegando, tem um monte de ois que apareceram. Eu não sei se você consegue ir acompanhando aí, Sânzia. Estou Devagarzinho, acompanhando, sim. A Roseli tem está uma. com uma pergunta aí, perguntando se pode fazer uma pergunta para você. Eu acho que pode, não tem problema não, ninguém vai brigar não. Pode mandar ver. Vai ser Enquanto, ótimo, enquanto, ela- Roseli. enquanto você acrescenta aí a pergunta, enfim, você falando aqui, eu fiquei pensando, gente, a gente tem o desgaste do tempo, né, passando pela imagem, e você, obviamente, já tinha entendido essa relação que haveria, né, de desgaste com a imagem física,
Mas, no entanto, tem um retorno de uma outra coisa que ele é aumentado com isso, né? Eu acho que a boa parte dos guardiões, eu não sei como é que foi isso para você, mas assim, essa imagem de dentro que você tinha, essa relação de dentro que você tinha, eu acho que ela ficou maior agora, né? Você conseguiu ter uma outra relação com essas nuances de elementos que estavam por dentro de você. E eu fiquei muito, e estou ainda muito, assim, à flor da pele aqui com esse projeto, porque ele está trazendo uma coisa importantíssima, que é essa outra forma da gente estar conectado, né? Com esse mais interiorizado da imagem, com essa relação que você constrói de um certo afeto, de memória, de importância, de significado, que vai muito mais além do que a proposição de ter chamado alguém para ser guardião. Enfim, tem isso e tem essa pergunta aqui. Se você quiser, Sandra, responde aí isso que eu falei rapidinho, e aí eu dou uma lida aqui na pergunta e a gente joga para todos aqui. Eu estou vendo aqui, ó. A Roseli. Você tem um retorno Tá. do fotografado? Isso é muito para essa relação que eu construí com eles, né, de forma eu ir ali, fotografá-los. Eu acho que eu tive uma oportunidade riquíssima de vida, de conhecer um outro que estaria numa outra realidade de convívio e dinâmica social. Eu estou convivendo há mais de 10 anos com alguns, e com todos, assim, nesse período, é um ida e vinda, né? E eu acho que a contribuição de todo esse processo se dá agora com esse projeto de entender que fazer um retrato, devolver esse retrato para eles, era super importante acontecer. Então, todos eles que estão fotografados dessa forma, com fundo, todas essas imagens são deles, foram doadas e entregues como uma forma de agradecimento que eu tenho por cada um deles, pelo convívio que eles me permitiram. Somado a isso, uma vez tendo esse repertório todo em mãos, eu percebi o quão rico é isso. Então, existem outras coisas que vão junto. Esse projeto dos entes, em Natal, por exemplo, é uma dinâmica, né? Que já é um desdobramento dessa entrega para eles. Em que a gente tem essa discussão desse valor, dessa imagem do vaqueiro tradicional nordestino, colocado num centro, né, numa capital do Rio Grande do Norte, para ser criada uma dinâmica nova, uma nova importância, talvez, dessa imagem para cada um de nós. E um pouco disso que a gente está trazendo aqui nessa conversa é justamente isso, essa relação que os guardiões começaram a se construir com essa imagem, que é sim de um vaqueiro, mas no momento que ela fica sendo também de guarda desse guardião, ele vai ter o seu território para dialogar. Essa imagem também vai ter o território para dialogar junto. E eu vou ter uma relação ampliada de todas essas formas de afeto para conseguir fazer com que a figura do vaqueiro fique mais forte ainda. Então, o objetivo realmente é a gente vasculhar um pouquinho isso para entendermos como dar a existência a essa imagem. E aí, Sanzia, agora fala um pouquinho sobre essa interiorização até uma próxima pergunta surgir aqui. Não, eu queria que você falasse um pouco mais assim desse projeto, porque eu lembro que você disse que fez várias visitas a essas famílias, né, que eram famílias, e que esses meninos eles estavam desistindo ou estavam retornando para essa tradição, né, que todos são jovens, né, são jovens de 15, 14, 15, 16 anos, que eles estavam voltando para essa tradição. Sim, sim. Bom, o recorte que foi dado por esse projeto ele foi um recorte misturado, né? Tem um pedaço da região da Paraíba e tem um pedaço da região do Rio Grande do Norte. Por quê?
há um recorte específico aí do Seridó. O Seridó é uma região que tem uma grande concentração dessa atividade de forma real. Então, aquelas pessoas que estão nas imagens e que eu faço esse acompanhamento, são pessoas de verdade. A lida diária deles é aquela mesmo, sabe? A carcaça que eles usam, aquela couraça que eles... Enfim, tudo é real. Não tem fantasia nessa brincadeira, né? Então, isso foi uma coisa colocada aqui para a gente trabalhar essa dinâmica em Natal. Os portes são grandes, são maiores. E, assim, a relação que eu construí ao longo do tempo é uma relação de permissão. É uma relação em que eles me permitiram conviver com eles, porque olha a roupa do cidadão aqui, né? Olha o visual do cidadão aqui. Andar no meio do mato, cheio de espinho, e estar junto com eles, eu não sou de lá. Então, houve uma construção da gente se pertencer a uma relação. Então, isso foi construído ao longo de anos, anos. Depois de muito convívio, depois de muita doação de ambas as partes, a gente conseguiu criar laços. E aí esses laços me permitiram a convivência como família, né? Entrar na casa do cara, conviver com ele no universo do lar dele, né? Foi uma coisa que só pôde chegar onde chegou por causa disso. Então, o respeito que eu tenho que ter, a maneira que eu tenho que retribuir tudo isso, é muito grande. Eu me sinto numa eterna, mais do que gratidão, em uma certa dívida com tudo isso, né? Eu mudei muito o meu olhar, o meu ser por causa disso. E aí eu estou tentando entender como eu posso agora transbordar isso para fora, fazer com que essas coisas possam servir para os outros, porque o aprendizado que foi me dado é muito grande. E aí, parte do que está acontecendo agora é um pouco isso, né? Um pouco desse olhar para o entorno e falar, não, vamos bater um papo, vamos construir junto isso aqui, né? Vamos trazer para a cidade alguns elementos que estavam esquecidos, que fizeram com que muitos jovens de lá quisessem olhar somente a ideia de um shopping center ser o ideal, mas outros ainda lutarem por querer ser igual ao pai, o avô, e é uma vida difícil, é uma vida muito puxada, né? É uma situação que a gente olha ao redor e, para certas formas de vida, você não entende muito bem por que optar por aquilo, né? Mas, no entanto, no meio de uma pandemia como essa, você pensa, nossa, o ritmo de vida que a gente está levando aqui e como será o ritmo de vida que eles estão levando lá? Quem é que está conseguindo sorrir melhor agora, né? Diante de um poder de adaptação que a gente tem que desenvolver, diante de uma necessidade a construir coisas que são essenciais, e etc, etc, etc. Eles estão se abraçando, né? Eles estão conseguindo ter uma outra realidade, porque há um isolamento de certas coisas que não são como os nossos aqui, né? Enfim, eu sou de falar demais, então também, se for cumprir prazo, a gente pira e é uma coisa que me mexe muito. Então, vamos em frente, vamos em frente. Então, alguém me falou assim, olha, esses vaqueiros não existem mais, esse tipo, ninguém veste mais esse tipo de roupa. Alguém me falou isso. Eu achei interessante porque quando a pessoa falou isso, imediatamente ela se referiu ao vaqueiro das vaquejadas, né? Eu entendi que ela estava falando dos vaqueiros das vaquejadas. Então, vaqueiro também tem essa coisa aí, né? Essa tradição, parece que ela vai se esvaindo assim, entre os jovens, porque apareceu outra figura, outra figura que tem leva esse mesmo nome. E que. Aí eu falei, não, existe sim, existe, eles ainda estão atuando, eles produzem sua roupa, ainda tem toda uma tradição em torno disso, né? E foi legal isso também, né? Que essa imagem trouxe assim, várias coisas nas pessoas que percorreram essa rua, né? Que foram pessoas que estão na rua, que participam e que têm essa conexão com esse interior, mas que, mesmo assim, há alguém que diz esse tipo de roupa, esse tipo de coisa não existe mais. É interessante.
Então, Essa provocação de ter pensado em uma possibilidade de tornar público esse resultado, mas público no sentido amplificado das ruas, né? Eu acho que foi uma experiência fantástica, fantástica. De todas as formas, houve uma relação diferente. Houve uma tentativa de reconhecimento daquele que via essa imagem, observava, para o que ele tem dele nisso, né? E esse realmente é uma imagem que tá sumindo, assim. O motivo que ainda existe não necessariamente são os elementos econômicos que conduzem, né? São por outros elementos. O fato da região ter mais pedras, ser meio serras com pedras, impossibilita uma moto de andar. Logo, o cavalo e o homem têm um papel preservado nesse sentido. Agora, é uma coisa que a gente olha como forma econômica, é forma cultural e simbólica, enfim, são várias questões que estão muito ditas, muito sinalizadas, né? Agora, na cidade, ninguém mais tem acesso, ninguém mais conversa sobre isso. A gente está preocupado se a venda onde a gente compra coisa tem um queijo de coalho. Mas ninguém está preocupado em quanto tempo leva um queijo de coalho para fazer, quais são as mãos que estão colocando para produzir aquilo, que tipo de fonte de leite é usada para aquilo. É também ir além, pensar na coisa da indústria da carne e do couro, etc, etc, etc. Tem muito pano para manga, né? E eu é, acho que a gente está muito perto dessa realidade nas nossas gerações. A gente recentemente chegou aqui na capital e ficou aqui na capital. É muito novo ainda tudo isso que está surgindo e cada vez com mais velocidade para um olhar humano da coisa. Então a gente ainda está aprendendo a entender como é que a gente se torna um melhor humano cada vez que muda um tempo, né? E a isso é uma coisa que Sofia, eu desculpe. penso hoje em dia assim, poxa, não é legal a gente se conectar, não é legal a gente conversar, não é legal a gente ter pares para trocar e, principalmente, poder transformar e contribuir para essa transformação de uma forma positiva, construtiva, enfim. E a minha fala é imagem, né? Eu entendi que eu falo imagem. É praticamente a minha língua primária, na verdade. Eu entendo que hoje, né, com esses tantos de cabelos ausentes na minha cabeça de tempo, a minha língua primária ela é a imagem. Mas com quem que eu falo? Com quem que eu me comunico? Eu também falo português e em português eu escrevo, eu escuto, enfim, é uma outra relação, né? Mas a minha língua primária parece ser a imagem. Eu tenho quase convicção disso e acredito que a gente que está na imagem precisa entender que isso é uma língua e todas as suas relações fruto disso. Então, eu fico na obrigação eterna de transbordar isso, transbordar, seja como for, sabe? Me relacionar com outros, conversar com outros, ser para todos e assim por diante. Sofia está colocando algo aí, seria legal que ela terminasse. Espera Gente, só um vocês pouquinho podem que eu falar acho de que como o faltou o medo áudio ao aí, Sandra. exterior Você se. tá. Essa coisa, eu me lembrei de, Peraí. assim, essa sociedade imagética, né, fundamentalmente Sansa, imagética, ela, ela. eu tô sem seu áudio aqui. Você apertou em algum Ai, mute, chega. alguma coisa assim? Dá uma olhadinha aí, vê se você. Não sei onde eu apertei, não. Oi, tá ouvindo agora? Peraí, que tem um monte de gente. Sofia, Paulo, eu estou vendo algumas perguntas aqui. Deixa eu só entender essa coisa do Você áudio está me aqui. ouvindo? Sofia, você está escutando a Sânzia?
Vixe Maria. Então sou eu aqui que deu algum chabu aqui. Então, se o áudio está normal para vocês, deixa eu descobrir o que aconteceu aqui comigo, só um pouquinho. Sanz, eu posso pedir um favorzão para você? Fala, para mim sair e entrar Faz novamente? assim, só para mim. Eu vou, todos, na verdade, todo mundo que está aí, eu vou dar uma encerrada e vou reconectar aqui, tá? Eu vou Todo mundo está refazer, a dizendo gente que o refaz essa áudio, estamos conexão. ouvindo ambos. Aí eu vou pedir para quem fez perguntas, Paulo e Sofia principalmente, Vou sair e que entrar de façam na novo. próxima conexão, tá? Pronto, pronto, pronto. Eu estou entrando. Opa. Pronto, entrando. Ok, refazendo a conexão. Quem estiver já chegando aí, por favor, vê se o áudio está ok, se está chegando aí legal para Ok, vocês. pronto. Isso, agora sim. Então, essa colocação da Sofia, que é muito interessante, não é? E também é uma questão que eu chego um pouco perto dela mesmo, chego perto, porque que é a coisa dessa imagem, dessa tradição mesmo, né? Desse esforço em manter essa tradição. Que, por um lado, é algo, acho que eu vi essa semana, é tanta coisa que a gente lê, acho que foi de Mujica mesmo, que é algo que nos pequenos lugares ele mantém esse lugar, ele é uma força, é aglutinadora, não é aglutinadora, é uma força que mantém essas pessoas juntas, vamos dizer assim, e que consegue colocar essas pessoas, elas conseguem caminhar. Mas nessa dimensão que nós estamos, que nós vivemos na cidade, essas tradições, elas podem ser, não é, sufocadoras. E se a gente for olhar um pouco essa tradição do folclore, mesmo os folcloristas, quem são os nossos folcloristas, né? O que a gente chama de folclore eram coronéis. Todos eles eram coronéis. Então há algo que se o que é e que tradições são essas? O que é que essas tradições trazem para a humanidade? Quais são as questões que essas tradições apresentam? Quais são as questões que essas tradições elas agregam e que elas podem trazer uma vida melhor? Se a gente for fazer uma reflexão crítica sobre essas tradições, não é? Se a gente for fazendo, quando a gente faz uma reflexão crítica sobre essas tradições, como é que elas são colocadas. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o Moacir Cirne, quando fazia a dissertação, e eu perguntando, né, porque assim, o Rio Grande do Norte, na década de 60, 70, teve muitas ações interessantíssimas e na arte contemporânea, não é? Faziam ações, faziam faziam performance, happenings, teve o poema Processo, que foi mais uma coisa entre tantas que eles faziam, que era um grupo significativo que o Moacir Cirne estava aí. E ele disse assim, a gente poderia ter feito o que Pernambuco fez, de repensar, de reformatar essa tradição, né? Mas nós não fazíamos porque nós tínhamos que negar a Câmara Cascudo, porque só era artista em Natal quem Câmara Cascudo abençoava. Então, nós não queríamos isso. Então, essa era a nossa posição. E Natal tem uma coisa assim mesmo, tem um grupo de artistas que eles se colocam de uma maneira muito forte nessa coisa, contrária mesmo, nessa coisa da tradição. E tem uma outra questão que a gente pode colocar aqui, é que como essa tradição é vista pela maioria das pessoas, pela maioria das pessoas que se debruçam sobre esse tema aí, é que é como se fosse algo fixo, imutável.
E nada na vida é fixo e imutável. Então, uma tradição ou qualquer coisa que nós, seres humanos, qualquer atividade que nós, seres humanos, possamos desenvolver, ela precisa estar a serviço da vida. Ela precisa estar a serviço do bem viver das pessoas, né? Então, quando essa tradição ela é uma tradição opressora ou, sei lá, eu acho que é uma coisa que não vai funcionar muito bem. Isso de uma maneira geral, né? Não, e é difícil, né? Assim, eu acho que isso aí que você traz como levantamento, e talvez seja os apontamentos que a Sofia estava indicando, né, na pergunta, não deu para ler tudo. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente, ao mesmo tempo que não pode isolar ela do agora, né, para construir o amanhã, ao mesmo tempo a gente também tem que encontrar alguma maneira de passar essa régua, fechar essa conta para abrir outra, né? Então, eu acredito muito de dentro de mim isso, que a gente está no fluxo, a gente está na coisa de pertencer a um espaço que também permite a incerteza das coisas. Olha o exemplo do que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo por causa de várias coisas, provavelmente, mas o fato é que agora, nesse exato momento das nossas vidas, a gente está precisando se reinventar. Ou seja, que certeza era essa que a gente tinha antes? Nenhuma. Para agora, nenhuma. Então, é por isso que eu penso, assim, eu acho que é importante, assim, não estou tirando de forma alguma a importância da gente ter essa reflexão desse passado, dessa construção. Até porque tornar-se uma tradição tem tudo isso junto, né? Mas o que fazer com ela agora, e é isso que você aponta, esses valores que são importantes para o agora, eu acho que é aí que está a questão para a gente meter a mão na massa e trabalhar, né? O que é que realmente vale a pena manter e do que vale a pena considerar como um passado de reflexão, né? É rico isso para a gente pensar, e é mais rico ainda para a gente criar, né? Eu acho. Eu acho que esse reinventar a maneira de falar sobre o vaqueiro, sei lá se é uma coisa que foi reinventada e vai funcionar ou não, mas assim, para mim, e acho que para eles, funcionou. Sem pensar muito em questões que são densas, de onde vem essa manifestação, né? É mais pensar para onde está indo isso agora, com base no que, Uhum. com base do que Isso se aí. tem. Como ela se configura, quais são os elementos que a mantêm, né? É, Tem alguém é. falando aqui uma coisa que Tem Paulo Rossi aqui na entrevista do Zé Leite, Zé porque Leite. a tradição e atividade do boiadeiro. Esse figura Zé Leite, ele é uma figura que, enfim, É que acho que antes todo tinha mundo. apenas, hein? Não, É pode que, falar, pode falar. é que antes tinha, a gente queria apenas falar sobre essas tradições, né? Mas agora a gente quer mais, né? É, A gente quer entender como isso se configura mesmo, como que esses sujeitos envolvidos nessa tradição vivem, onde é que é, está a sua dignidade, não é? Como é que essa dignidade se constitui, ou se mantém, ou se desfaz, né? Que a ideia, e alguém falou a identidade, mas essa ideia de identidade ela também bem questionada, né, por alguns sociólogos, o Zygmunt Bauman, Sousa Santos de Portugal também questiona bastante essa, porque é uma dinâmica, a vida é uma dinâmica, né? Ela se transforma o tempo inteiro. e como é bom a gente se permitir isso, né? Porque pensar que você pode se adequar ao agora é lhe dar força para circular na incerteza com mais segurança, né? E aí uma coisa que eu acho super legal, está super, assim, está se tornando uma evidência. Olha os artistas se virando nos 30 para conseguir sobreviver agora, no momento sem a prestação de serviço estar clara. Olha o que a gente está conseguindo criar e transformar para todos um outro jeito de bem-estar,
mas continua sendo o bem-estar, né? Continua sendo uma construção com essas coisas. O quanto que se consome de produção artística, seja ela mais voltada para um lado, mais para o outro, mas olha o quanto se está se tendo das produções. E são produções que até então não estavam sendo tão observadas, ou então a gente talvez não tivesse entendendo os canais também. A gente está aqui num canal totalmente virtual, criando conteúdo para outras pessoas. A gente nunca tinha pensado nisso antes. E, no entanto, a gente está construindo a ideia de que era de criar encontros com os outros para falar sobre isso. Está aqui, está acontecendo agora. E a gente está conseguindo fazer. Eu queria só acrescentar um ponto na minha última fala, sobre que a gente quer saber mais, quer saber mais sobre a dignidade, etc. Mas também eu acho que a gente pode ativar imaginações, ativar outras coisas mesmo, divertimentos, alegrias, sei lá. Eu me lembrei de um dos projetos, chega, do Alexandre Siqueira, que ele desenvolveu um projeto numa escola, acho que foi no Rio de Janeiro, onde ele fotografou, ele disse que estava conversando com as crianças e um deles falou que era um herói. E aí ele desenvolveu todo o projeto dele a partir dessa fala dessa criança, que foi fotografar elas vestidas do herói preferido delas, não é? Então, eu acho que é o bem viver, é viver o bem viver, né? Tem muito mais aí. O que cada pesquisa e cada escuta, em que cada pesquisa e cada escuta vai desdobrar. Isso é, para mim, muita potência. Isso é um mundo que eu acho que é muito mais do que só o artista fazendo o seu trabalho e fazendo isso para o seu próprio ego. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de fazer essas coisas desse jeito. Eu acho que a nossa rede de conectividades nos fortalece nesse sentido. E essas importâncias são de cada um. Sei lá, você foi falar aí, eu fiquei pensando, né? O que eu trago da minha convivência nessa experiência para dentro de casa. E eu tenho uma filha de 3 anos agora, que eu tenho o enorme prazer, mas o enorme prazer de sair mostrando para ela algumas imagens que ainda estão em pé dos vaqueiros, porque eu tenho também o enorme prazer de brincar com ela no chão, de brincar com ela com materialidade de certas coisas, ao mesmo tempo que eu trago o que eu vivenciei com a figura lá do Zé Leite, a poesia de um vaqueiro, para entender a vida, quando ele me fala dos passarinhos. E quando amanhece ou quando chove, a maneira como todos os passarinhos cantam. E eu lembro disso e eu aponto para ela todos os passarinhos que estão ao meu redor e só sei, na minha cabeça, lembrar dessa primeira relação, do porquê é importante observar um passarinho, escutar o canto dele para pertencer a um outro jeito de estar, né, nesse ambiente, nas coisas. E isso é uma coisa que eu trago deles, é uma experiência que eu tenho desses elementos que são valores ou não, enfim, mas que eu estou trazendo para casa. Então, poxa, tenho que fazer, né? Tenho que e tenho que manter. É isso, então. Então, Valeu. eu Para mim agradeço foi bem demais. legal. Obrigada. Hoje a gente fez um papo curtinho aqui, faltam ainda acho que 10 minutos. É. Eu queria realmente dar só uma mensagem, acho que você também pode dar uma grande contribuição para a gente. Quem quiser fazer pergunta ainda dá tempo. Mas, assim, e esse olhar do ser humano para ele mesmo? Né? O como é importante isso para a gente? Eu queria essa sua leitura também para a gente encerrar com a sua leitura. Esse olhar para dentro que a gente tem que ter de nós mesmos com os outros. Boa sorte. Eu acho que a gente está tendo atualmente uma grande oportunidade, né, de olhar para nós mesmos, de ficar de frente para os nossos familiares, para as pessoas com quem a gente convive,
e ver, perceber um pouco mais sobre nós mesmos. Assim, eu acho que esse é um momento de... Assim, olha, eu estava falando outra vez, né? Minha energia eu invisto muito naquilo que pode ficar melhor, o que pode tornar contribuir para que esse mundo seja melhor. Gente, eu estou tão assim que eu quase não consigo dizer isso, porque eu estou muito descrente, na verdade. Então, para mim, engasga, sabe? Porque eu não. Para mim é bem difícil dizer o que eu não sinto. Aí eu prefiro ficar calada, porque então para mim, então, eu invisto, para mim eu invisto minha energia nisso, onde eu posso contribuir para que essa coisa fique melhor. E eu acho que esse tipo de ação, né, que está um pouco mais, não no subterrâneo exatamente, mas está um pouco abaixo desse grande circuito, ele tem ele é muito importante, porque ele chega, né, nas pessoas. Mas, olha, Júnior, aqui, olha, Júnior de Fortaleza, da revista Reticência, querido. Muito bem, muito bem. Abraços. Então, é isso. E aí eu quero fazer sempre isso, sabe? Eu acho que é isso que vale a pena na vida. Para mim, eu escolho isso, eu escolho estar aí, não é? E participar dessas ações que são contribuições para que a gente esteja melhor, para que a gente possa caminhar melhor, para que a gente possa fraturar a insanidade. É. Chique, 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 chique. Pois, Sânzia, é isso. Esse é o recado Valeu. que deu. Tá, Muito bom, obrigada a muito bom. você também. Um grande e enorme abraço, um beijão para você. Agradecido demais você ter topado essa conversa rápida. A gente sempre vai ter muita coisa para falar e fazer. Continuemos, né? Tá bom, obrigada a você e obrigada a todos que participaram também, que entraram, né? Pessoas que me. Márcio estava aí, o Júnior, Pimenta, não é? Tava a Joana, Sofia, que legal, que bacana. Um abração Então, para todos e para você também, Pablo. Pedro. isso Tchau, um aí. abraço. Um abraço, beijão. Gente, muitíssimo obrigado também. Vamos que em breve, semana que vem, a ideia vai ser sempre manter uma dinâmica de lives, provavelmente aí, nas segundas e quintas-feiras. Então, toda segunda e toda quinta, nesses horários pela manhã, vou construindo aqui essas conversas, lembrando sempre que isso é uma iniciativa minha e do João Pedro Tavares. Então, se não for eu, vai ser ele, se de repente vai ser os dois juntos, e são provocações que a gente vai construindo, e a proposta toda é a gente entender que esse círculo da imagem, ele é para todos e é de todos nós. Então, nesse momento que a gente está passando, vivendo, nada mais justo do que a gente compartilhar um pouquinho desse conhecimento, jogar isso para fora, transbordar com, enfim, pensamentos que possam solucionar outros caminhos. Tá bom? Um grande abraço a todos, valeu pela presença. Eu estou me sentindo quase já um cara assim pronto para televisão, sei lá. Enfim, acho que falta me adequar mais um pouquinho com a barba. Mas é isso aí, gente. Brigadão, valeu, até a próxima e a gente se fala.